Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus, que o seu imenso amor permaneça nos envolvendo, proporcionando esses sentimentos de paz, de harmonia, de serenidade. Sentimentos esses que somente às vezes dentro da casa espírita nós conseguimos alcançar, nós conseguimos desfrutar. Mas como a proposta de Jesus para as nossas vidas é para que possamos levar essa paz, essa sua harmonia aonde estivermos. E nessa caminhada, todos nós aqui juntos estamos na busca dos ensinamentos de Jesus, para que possamos concretizar a sua mensagem dentro de nós. O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite nos traz o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Farei uma pequena introdução acerca das parábolas, das mensagens de Jesus, para que possamos iniciar as nossas reflexões em torno desse tema. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que depois de tendo acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido, e de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, versículo 15 e 17. Para alguns ainda, inúmeras mensagens de Jesus se tornam incompreensíveis. Mas a necessidade de nós buscarmos a época do Cristo, os costumes, as formas em que a população, o povo de Israel ali naquela época, falava, se faz necessário às vezes para que possamos entender essas mensagens. Quando Jesus nos fala que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, ele quer nos dizer que ninguém acende uma luz e a coloca debaixo da cadeira, ou coloca debaixo de um local onde ela não possa iluminar a todos aqueles que ali entrarem. Mas para que possamos aprofundar um pouco mais sobre essa mensagem do Cristo, não simplesmente trazendo essa mensagem da luz que deve ser posta a um local onde todos devem vê-la, onde ela deve iluminar a todos que ali entrarem. Vamos buscar, e faço um convite a vocês, para que possamos imaginar aproximadamente 2000 anos atrás, numa cidadezinha chamada Nazaré, na Galileia. Nessa cidade existia uma jovem, uma adolescente, de aproximadamente 14 anos de idade, que um belo dia recebe a visita de um anjo enviado de Deus, se faz visível àquela adolescente e a diz: alegra-te, agraciada, o Senhor está convosco. Não temas, Maria, pois encontra-te diante da graça, junto de Deus. Eis que conceberá em teu ventre e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será chamado o Filho do Altíssimo. Seu reino não terá fim. Como deve ter sido tão grande a surpresa, a emoção e o nervosismo daquela adolescente de 14 anos, recebendo a visita de um anjo anunciando que receberia a luz do mundo. Aquele que viria à terra para iluminar as consciências de todos aqueles a que buscavam. Mas os meses passaram. E eis que, certo dia, num local inesperado, para a vinda de um rei, para a vinda de um enviado de Deus nascer,
numa estrebaria, um local destinado para a guarda dos animais. Ali nascia Jesus. Jesus, sendo a luz do mundo, até mesmo em seu nascimento, ele nos traz uma mensagem a iluminar as nossas consciências, a semelhança de uma candeia. Jesus é essa candeia que nós, indo de encontro a ele, ilumina as nossas vistas, ilumina as nossas almas. Ele nos traria no seu nascimento a mensagem, sendo o lugar onde os animais se alimentavam, o seu berço. Havia um simbolismo até mesmo na sua vinda, uma mensagem. A mensagem que para verdadeiramente sermos felizes, há necessidade de termos a simplicidade junto com a humildade dentro de nossas almas. Fora disso, a busca incessante da felicidade será uma busca vã. Os tempos passam e algum tempo depois esse menino Jesus se torna um homem, se torna grande. E o início do seu apostolado, o início do seu missionato foi numa festa. Uma festa que traz alegria para todos. Uma festa onde ele nos traz a mensagem da transformação da água para o vinho. Mas essa transformação vem mais ainda profundo para nós psicologicamente, na busca da verdadeira mensagem do Cristo. Todos nós, ao iniciarmos a missão que cada um de nós temos, em busca da nossa renovação, nós poderemos nos transformar da água para o vinho. Para isso há necessidade não somente de buscarmos a mensagem do Cristo, não somente buscarmos as religiões, os templos religiosos, há necessidade de sentirmos Jesus. Todos aqueles que sentiram o Cristo, ouviram a sua doce melodia da Boa Nova, aqueles que estavam já com o terreno preparado, nunca mais foram os mesmos. Ele nos traz que Ele é o caminho, e a verdade e a vida. Que todos nós, que temos a certeza luminosa da existência de Deus, nenhum de nós iremos em direção a Deus, senão por Jesus. Mas não seguir os passos de Jesus, simplesmente, mas introduzirmos a sua mensagem, introduzirmos a sua boa nova de luz e de renovação, de transformação das almas aflitas e necessitadas, de transformação das almas agressivas e violentas. Eis aí a necessidade que todos nós, em reencarnações e reencarnações sucessivas, iremos caminhar. Iremos introduzir essa mensagem do Cristo dentro de nossas almas e senti-lo, transformando-nos assim em candeias, a iluminar primeiramente as nossas almas, posteriormente sermos luzes na terra, em auxílio àqueles que a procuram, aquele que já encontra dentro de si a mansuetude, a pureza de coração, a passividade, o amor, a fraternidade, a caridade bem entendida por Jesus. Eis aí a luz sobre a candeia. Eis aí aqueles que já sentiram e compreenderam, que passaram os caminhos de Jesus. E buscando aprofundar o estudo do Evangelho de Jesus, o estudo que a doutrina espírita nos oferta, verificamos inúmeros irmãos nos mostrando que é possível, mesmo ainda cada um de nós diante das nossas fragilidades, diante das nossas imperfeições, cabe a cada um de nós buscarmos o esforço próprio, e mesmo tombando, mesmo caindo diante dos erros, erguer a cabeça, bater a poeira
e continuar a caminhada em direção a Jesus. Eis aí a candeia que Jesus nos traz. Ele é essa candeia viva que desceu à terra para iluminar as nossas almas. E muitos ainda inconformados, indignados com a luz, porque muitas vezes a luz para alguns ofusca sua vista. Mas Jesus veio para aqueles sedentos de sabedoria, para aqueles sedentos de paz, de harmonia, de amor, para aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Mas aqueles que se incomodando com a sua luz, se incomodando com a sua mensagem, quiseram ofuscar essa luz. Acharam que matando Cristo, essa candeia se extinguiria. A sua luz seria apagada. Quanta maldade ainda nos corações de muitos homens na terra. Mas a bondade e a misericórdia de Deus a todos se estende. Mesmo com a morte do Cristo, mal eles sabiam que muitas candeias, muitas luzes já havia se instaurado dentro de inúmeros corações amigos, a contribuir para conosco, retardatários, convocados a essa busca dessa luz. Mas o interessante ainda é que até mesmo em sua morte, Jesus nos traz um grande ensinamento. Ele continua a iluminar as nossas vidas, principalmente para aqueles que a quem o procuram com maior profundidade. Para aqueles que ainda sentem dentro de si a necessidade de buscá-lo, para que possa ter um pouco de paz, de amor e compaixão dentro de nossas próprias almas, aflitas e necessitadas. Eis que nosso Mestre deixa o nosso mundo no meio de dois ladrões. Passou a sua existência junto com os simples, com os humildes. O seu missionato, trazendo a mensagem de Deus, era no meio dos pobres, também dos ricos, mas esses bem poucos. A pobreza, aqueles invisíveis do mundo, os pobres, os mendigos, os coxos, os estrupiados, os paralíticos, os cegos, esses eram com quem ele vivia, nos trazendo inúmeros ensinamentos. Mas diante da sua crucificação, junto com os seus dois irmãos ladrões, que estavam ali sendo crucificados, condenados pelo mal que fizeram, um deles acaba lançando um sarcasmo para com Cristo. Um deles diz: não és tu o Cristo? Salva-te e nos salvas também. O outro ladrão, após ouvir esse sarcasmo, tomado de compaixão para com Cristo, repreende o seu amigo ladrão. Não tem tu, que estás as mesmas... Não estás tu pagando pelo mal que fizestes? Não temas a Deus, nem mesmo neste momento? Nós aqui estamos pagando por o mal que fizemos. E a Jesus, está aqui, mesmo fazendo nenhum mal. Senhor, um dos ladrões se dirige a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus talvez naquele momento deva ter olhado com um olhar de compaixão, e enviado sentimentos de amor, de misericórdia para com aquele irmão. Jesus lhe diz: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não nos apeguemos à letra que nos traz inúmeras interpretações. Nos peguemos à mensagem numa certa profundidade. Para Jesus, o olhar dele é diferente para com cada um de nós.
Não é esse olhar preconceituoso ou discriminatório que cada um de nós às vezes temos para com os nossos irmãos. Para Jesus, o seu olhar é diferente. Ele não quer saber o que fomos, nem o que somos. Ele não quer saber se somos ricos, se somos pobres. Ele não quer saber da nossa cor, da nossa nacionalidade, da nossa orientação sexual, do mal que fizemos. Para Jesus, o que importa em nossas almas é o que poderemos ser. O que Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, aproximadamente 2000 anos após, nos traz em uma bela mensagem. Embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, cada um de nós podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Eis a mensagem e o amor de Jesus para com cada um de nós. Passam-se os séculos, e a mensagem de Jesus, infelizmente, pelo orgulho, a vaidade, a ganância do poder dos homens, maculam a sua mensagem. Jesus desce à terra, em reunião com inúmeros nobres espíritos, vê no velho continente a sua mensagem sendo levada através da espada, através do sangue. Essa não era a sua mensagem. A sua mensagem é de paz, de amor, de bondade, de brandura. Porque os homens deturparam a sua mensagem. Vendo Jesus, mesmo enviando no seio da Úmbria, Francisco de Assis, a cantar a melodia do perdão, a melodia de sermos luzes, de sermos alegrias, de levarmos a paz onde houver a discórdia. Os homens ainda, na busca do poder, deturparam também e silenciaram a música celeste. Em reunião com os espíritos superiores, um dos mensageiros do céu, responsável pela parte sociológica, dos problemas sociológicos da terra, e Léo, dirige-se ao mestre e lhe fala: se me amardes, Senhor, se esses povos infelizes que procuram a grandeza material numa felicidade impossível, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Assim, a comitiva de luz sai do velho continente europeu em direção à América. Passando pela América do Norte, se dirige à América do Sul, onde vê as terras, a qual é o Brasil. E Jesus, com um olhar terno e sereno, afirma que aquelas terras têm um particular em seu coração. Junto com os anjos, eles organizam novamente a vinda de inúmeros espíritos à terra, para relembrar a mensagem verdadeira de Jesus. Verificamos inúmeros espíritos reencarnando no velho continente, para dar a iniciativa, dar o início às descobertas dos mares, às descobertas de novos caminhos através dos mares e dos oceanos, até o ponto em que chega em terras brasileiras. Tudo é organizado, tudo está planejado no mundo espiritual, a comando de Jesus e sob a supervisão do anjo Ismael. Tudo o que ocorre em nosso mundo, tudo o que ocorre em nossa pátria brasileira, está sendo supervisionado pelo anjo de Jesus. É claro que, conforme nos explica os benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos, o homem não tem a capacidade de impedir o progresso, embora eles possam retardar esse progresso. Pelas nossas más escolhas, pelas essas escolhas equivocadas da busca de saciar os prazeres materiais,
o nosso egoísmo, a nossa vaidade, às vezes atravancamos o nosso processo de evolução espiritual. E também, com isso, atrapalhamos o progresso espiritual da nossa pátria brasileira, do nosso mundo. Mas o progresso e a lei de Deus é contínua. E a dor, o sofrimento, às vezes visitará os nossos lares. Visitará a nós, visitará um ente querido, que fará com que nós voltemos novamente para a realidade. Para a missão de cada um de nós, que é em busca de Jesus acender essa candeia dentro de cada um de nós. Acender a sua mensagem. Eis que os séculos passam, e um movimento de renovação, de transformação no planeta se faz. Há necessidade. E os Espíritos do Senhor novamente se reúnem e reorganizam para a vinda novamente para a Terra. Mas vamos voltar um pouco ao tempo, novamente na época de Jesus. Quem sabe, na beira do mar da Galileia, junto com os seus apóstolos e alguns dos seus discípulos, em um dos finais de tarde, quando Jesus, mais em particular, ali se fazia presente com aqueles que ele tanto amava. Ele nos diz que há necessidade dele ir, para que o Paracleto pudesse vir. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao Pai, para que vos envie o Consolador prometido, e que fique convosco eternamente. Eis que muito vos tenho por falar, mas ainda vós não podeis compreender. Verificaremos essas afirmações no Evangelho de João, junto com seus apóstolos e alguns discípulos. A necessidade de ele retornar ao reino de Deus, aos céus, estar junto com Deus, mas que ele ainda guardaria no coração a todos aqueles que ao Pai, a ele o confiou, e que enviaria um outro Consolador, o Paracleto, aquele que nos conduziria e falaria aquilo que ele não poderia naquela época. Vemos aí então Jesus sendo um sol de primeira grandeza, que se fazendo presente de Paulo de Tarso, Paulo em suas vistas não o suportou e por 3 dias perdeu a visão. Mesmo na sua grandiosa grandeza, na sua grandiosa resplandecência de luz, ele se fez a semelhança de uma luz dentro de um abajur, quando encarnou junto com nós. Falava muitas vezes por parábolas, pois aqueles que estavam verdadeiramente em busca dele, a compreendia. E aqueles que simplesmente estavam por ouvi-lo, entrava por um ouvido, saía para o outro. Mas que um dia, eles também sentiriam a necessidade de buscar compreendê-las. Eis que esse movimento se faz agora no mundo espiritual. E no mundo dos espíritos, inúmeros espíritos descem à terra. Vamos encontrar no prefácio do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eis que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comandante, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Nasce no seio da pátria francesa, em 1857, o Evangelho de Jesus redivivo novamente a doutrina espírita, através da publicação do Livro dos Espíritos. Eis o Paracleto anunciado por Jesus, que após inúmeros anos de trabalho, de dedicação, de um professor, pedagogo, ilustre, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivaio,
usa o pseudônimo de Allan Kardec para não chamar a atenção pela fama que ele possuía na França, devido à revolução pedagógica, educacional que houvera ocorrido na França, comandado por ele. No mundo espiritual, fora programado a vinda e o trabalho de Allan Kardec. A essas estrelas, a qual o prefácio nos traz, nasce sobre toda a terra, e em todos os pontos da terra, as manifestações mediúnicas, as vozes daqueles que foram e que vêm até nós, a nos proclamar que a vida continua, reafirmando a mensagem de Jesus sobre a imortalidade da alma, se faz presente no globo terrestre. Mas eis que esse planejamento, a partir do ano de 1857, após 100 anos, seria trabalho de preparação da terra. Para os próximos 100 anos, a transformação de todos aqueles que a buscam, a mensagem do Cristo. Eis aí então, meus irmãos, estamos passando pelo cumprimento dos próximos 100 anos de transformação. E todos nós somos convocados, mais uma vez, a acender essa luz dentro de nossas almas, a sermos a candeia. Quem sabe, muitos de nós não estamos na primeira vez ouvindo a mensagem do Cristo. Quem sabe, muitos de nós, aqui presente, fomos aqueles que ouviram a mensagem de Jesus através dos seus apóstolos, ou através dos seus discípulos. Quem sabe, muitos de nós somos aqueles que ouviram a mensagem do Cristo através da melodia de Francisco de Assis, a melodia que nos conclamava ao amor, à fraternidade, mas que infelizmente, pela ilusão do mundo, não tivemos a coragem de ser fiéis. Pela busca de sanar as ilusões da materialidade, nós não buscamos essa renovação verdadeira dentro de nós. E mais uma vez, eis a nós todos aqui reunidos novamente, dentro da doutrina espírita, sendo convocados a acender a candeia dentro de nós, acender essa mensagem de Jesus dentro de nós, para que ela possa brilhar, e onde houver trevas, que possamos levar a luz. Vemos um mundo em desalento, em convulsão, pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, pessoas nervosas, pessoas em completo desequilíbrio, pessoas agressivas, violentas, ainda odiosas. Cabe a nós verificarmos se não estamos praticando da mesma forma. Cabe a nós espantarmos as trevas das paixões inferiores, da agressividade, da violência, acendendo essa luz do nosso Mestre Jesus, à semelhança de uma candeia, e a colocarmos num ponto mais alto, num ponto mais importante, dentro de nossas almas. Para quem sabe um dia, à semelhança de Pedro, aquele que muitos de nós o criminamos ou apontamos o dedo como aquele que negou o Cristo, mas muitos de nós não sabemos a real, verdadeira vida de Pedro após isso, sendo a pedra angular do cristianismo, sendo aquele que conseguiu, após a morte de Jesus, acender a candeia dentro de sua alma. E mesmo diante dos flagelos, das dores, das perseguições, ele mantinha a sua paz e a sua serenidade, pois verdadeiramente Jesus estava dentro dele. Aquele mesmo homem que, sendo condenado à crucificação, lembrando-se de Jesus, diz que não era digno de morrer como Cristo, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quanto de nós, em pequenas dores, em pequenas dificuldades, blasfemamos, nos revoltamos contra a misericórdia divina, dizemos que a busca dessa doutrina é algo ilusório.
Não percamos a oportunidade, meus amigos, da libertação de nossas almas. Não percamos a oportunidade de acender essa luz divina dentro de nossos corações. Pedro, após o seu desencarne, após a sua alma sair do seu corpo, ali estava o Mestre a quem ele tanto amava para recebê-lo novamente, de braços abertos. Que façamos a nossa vida a semelhança desses heróis, anônimos às vezes, que através da caridade, do perdão e da fraternidade, acende essa luz dentro de si. A semelhança, talvez, de Joana d'Arc, a reencarnação de Judas, aquele que muitos religiosos o condenam simplesmente como aquele que negou, aquele que entregou o Cristo. Joana d'Arc, sendo levado, não à crucificação, mas à fogueira, sendo traído, à semelhança de Jesus. Após o início das chamas, ardendo em seu corpo, a sua alma liberta da sua própria consciência, do seu sentimento de culpa. Ali estava Jesus para o recebê-lo. Que possamos fazer de nossa vida, de uma fé, de uma esperança inabalável, inatacável, que mesmo diante das pedras, das dificuldades do caminho, possamos ser igual, ou a semelhança, ou parecidos a Joana de Cusa, uma patrícia romana que renegara os seus deuses e se apaixonava pela mensagem do Cristo. E sendo pega de surpresa junto com alguns cristãos, como era cidadã romana, deram a oportunidade dela, negando Cristo, sobreviver, não morrer sendo queimada. E ela morre queimada, mas não renega a mensagem libertadora de Jesus. Após o clamor das chamas em sua alma, ali estava o Mestre também para recebê-la. No início de um ano novo, que muitos de nós planejamos para o próximo ano uma renovação, planejamos algo novo, objetivos novos, que possamos nos incluir nesses objetivos em busca de Jesus. Que possamos não mais desperdiçar a oportunidade da busca de Jesus a cada um de nós, para que possamos acender essa candeia dentro de nós, para que possamos ser luzes no mundo em que muitos ainda se encontram nas sombras, na escuridão. Que possamos fazer um planejamento pautado nesses irmãos que deram as suas próprias vidas para levar a mensagem de Jesus. Que possamos na atualidade dar as nossas vidas não mais a morte do nosso corpo físico, mas a morte, a fustigação do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência. Quantas vezes desferimos palavras ofensivas àqueles a quem amamos. Quantas vezes desperdiçamos a oportunidade de ficar calados diante das intrigas, diante das discórdias. Que possamos, diante dessa reflexão, meus amigos, sermos aqueles que planejemos a nossa vida. Uma vida a qual, quem após inúmeras reencarnações, inúmeros exemplos de devotamento ao nosso Mestre Jesus, sermos aqueles que teremos a grande honra e a oportunidade de um grande desencarne sermos recebidos pelo nosso Mestre Jesus, a qual talvez eles de braços abertos nos direcionará suas mãos e nos falará: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, não tenha medo, já atravessastes a porta estreita. Que façamos da nossa vida, meus amigos, aqui presentes, encarnados e desencarnados, uma luta incessante dentro de nossas almas, na busca de acender essa luz, que é o nosso Mestre Jesus para o mundo. Diante dessa transformação, diante desse anúncio de uma nova era,
que possamos rogar ao nosso Mestre Jesus a sua força, a sua presença, para que possamos ser fiéis ao seu evangelho, à sua mensagem. Que possamos, diante do nosso quarto íntimo, dentro de nossos corações, nas horas das aflições, levarmos o nosso pensamento ao Mestre e suplicar o vosso apoio. Pois onde estiver um ou dois ali chamando por Ele, podemos ter a certeza que ali Ele estará. Não estamos desamparados em nenhum momento, nem na alegria, muito menos na dor e no sofrimento. Que possamos suplicar ao nosso Mestre Jesus em nossas orações, que tenha compaixão de cada um de nós, tenha misericórdia da nossa dificuldade de crescer, que tenha paciência para com as nossas imperfeições, mas acima de tudo, que possa sempre se fazer presente, pois a nossa vontade de crescer em direção a Ele, que a nossa vontade de crescer em busca dEle, de servir a Ele, é verdadeira. Tenhamos a certeza que em todos os momentos, seus mensageiros estarão conosco. Essa, meus amigos, é a mensagem a qual trago a todos nós, neste momento em que estamos reunidos em nome de nosso Mestre Jesus. Que possamos do fundo da nossa alma suplicar a presença dEle. Tudo aquilo que aqui viemos buscar, seja para o nosso físico, seja para a nossa alma, que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Eis a reflexão sobre a parábola da candeia. Jesus está diante de nós para que possamos acender essa luz dentro de nossas almas e ela possa ser colocada num local mais alto dentro de nossas almas. Agradeço a paciência e a compreensão de todos e sempre vos digo que uma alma aflita e necessitada que em busca de Jesus procurou falar do seu evangelho de luz. Muita paz a todos.